Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024. Antes de começar a oração, queria dizer que é uma alegria imensa estar convosco todos os dias em oração. É uma alegria imensa fazer a vontade de Deus. É uma alegria imensa saber que, de certa forma, contribuo para o bem de uma alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o nosso prazer seja fazer a vontade do Senhor. Hoje vamos orar de acordo a palavra do Senhor Jesus no livro do profeta Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12, uma palavra que conhecemos, já lemos várias vezes. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui fala de uma batalha que o profeta Daniel passou, porque o profeta Daniel era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem de oração, conhecia a palavra e as promessas, e ele sabia, havia lido no livro do profeta Jeremias sobre a promessa de libertação do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Então ele decidiu abrir um jejum para orar pelo povo, pelo seu povo, porque todo aquele que conhece a Deus é um intercessor. Na dimensão que Deus nos coloca, alguns podem ser intercessores da família apenas, outros da igreja e tudo mais. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Começamos pela nossa família, mas dependendo do chamado e das dimensões, alguns têm outros encargos. Alguns até são intercessores do bairro, da igreja, entre outros. Mas todos nós temos o dever de orar. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar. Então, o profeta Daniel, como um bom servo, ele se levantou em oração em prol de uma causa comum. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia se levantou defronte de mim, que é o anjo mensageiro, o anjo que estava a levar a resposta da oração de Daniel, que Deus teve que mandar o arcanjo Miguel, o príncipe dos anjos, para intervir na situação. Um anjo com maior hierarquia, um anjo de batalha. Isso significa que o inimigo, por algum momento, ele se opõe às nossas orações, ele tenta impedir as respostas das nossas orações. Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Por isso é que nós devemos orar até o milagre se materializar. Ele orou 21 dias, com fervor e em jejum. O jejum potencializa o poder da oração. O jejum não muda Deus, porque Deus ele é constante, mas o jejum nos purifica a nós. Quanto mais purificados, mais unção, mais poder há em nós. Em batalhas espirituais, é sempre melhor estar em jejum, porque senão nós não suportaremos os embates do inimigo. Porque o inimigo não aceita
A derrota de mão beijada, ele também se levanta. Então nós precisamos estar fortalecidos, capacitados, estruturados com a palavra do Senhor, com uma vida de consagração, de jejum, de obediência. Mas acontece que muitos de nós, quando o inimigo se levanta para impedir a resposta das orações, criando circunstâncias adversas, nós ficamos muito mais tempo, muito mais que 21 dias naquela luta, às vezes até anos. Por quê? Distração da nossa parte. O próprio inimigo é que cria distrações para nós. Porque ele sabe que quando nós estamos atentos, focados, ele não consegue fazer o que lhe apraz. Quando estamos no Espírito, estamos na brecha, sempre em jejum, em oração, sempre atentos. Ele pode até tentar, como aconteceu com o profeta Daniel, mas ele cai por terra. Ele não tem sucesso algum. E o que é que ele faz? Distrai-nos. Muitos de nós já teríamos recebido certas promessas há muito tempo. Mas no momento crucial, quando as coisas estavam a se alinhar, o diabo entrou com um laço, deu uma rasteira. Caímos no pecado, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de ir para a igreja, paramos de obedecer. Começamos a guardar mágoa, deixamos de perdoar, deixamos de confessar, perdemos as forças. São tantas as circunstâncias, são infinitas, não tem como dar exemplo de tudo, mas é muita coisa. E muitos de nós não percebemos que é o inimigo se levantando para impedir. Por isso é que muitos começam a orar, estão fervorosos, estão fortalecidos. De repente, uma queda. O momento que você está forte, você está quase, ele surge com um problema, uma situação, alguma coisa. Isso é que tem impedido, bloqueado as bênçãos e as promessas de muitos cristãos. Quando o Senhor Jesus estava em Getsemane, na véspera de ser preso para a crucificação, ele encontrou os discípulos dormindo. O que é que ele disse? Não puderam vigiar nem pelo menos um bocado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eles precisavam estar em espírito de oração. Porque eles iriam testemunhar um acontecimento muito doloroso, que é a morte do seu mestre. O inimigo estava prestes a invadir o território deles com muita força. E eles precisavam estar em espírito de oração para aguentar o impacto daquela batalha espiritual tremenda, o inferno todo. Porque naquele momento o Senhor Jesus carregava os pecados de toda a humanidade. Era um peso, um jugo que estava sobre ele. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Imagina a quantidade. O jugo, o peso, era muita coisa. Eles tinham que estar em jejum, em oração, num contexto geral, porque os discípulos não jejuavam. Eu estou a aplicar esse exemplo para o nosso contexto. Se nós tivéssemos que passar por uma situação tão difícil assim, é jejum e oração. Os discípulos naquela altura não jejuavam porque eles andavam com o Mestre, com o Senhor Jesus, e ele próprio declarou que não era necessário que eles jejuassem, mas quando ele partisse, eles jejuariam. Era necessário estar no Espírito de maneira resumida, para não cometer uma loucura, uma besteira, para não desistir da fé.
Rimandaraba, para não se escandalizar. Temos que afastar as distrações da nossa vida, temos que nos livrar delas, temos que estar atentos, porque senão vamos perder sempre. Será uma derrota atrás da outra. E não é isso que Deus quer para nós no ano 2025. Ele nos quer vivendo as suas promessas, sendo restaurados, voando como águias, transbordando de poder e unção. Temos que abrir os nossos olhos. Temos que nos fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, assim diz a palavra. Vamos orar para nos livrar das distrações e para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para identificar, porque na maioria das vezes nós não percebemos que é distração. Naquele dia que tem aquele congresso, aquele culto abençoado, aquele grupo de oração, e alguém liga, faz um convite para ir para outro lugar. Muitas das vezes não é um lugar incomum, não é um lugar errado. Quando falo para ir para outro lugar, não estou a falar do mundo, não. Às vezes é ir para a casa de um familiar, fazer uma coisa leve, que até parece boa. Mas Deus trabalha com o tempo, naquele dia, naquele tempo, naquela hora. Se Deus preparou um encontro contigo lá naquele lugar, na igreja, no congresso, no círculo de oração, e alguém liga fazendo um convite bem inofensivo e até bom, claro que não será mal, e você não percebe que o inimigo te distraindo. Ah não, por acaso nunca mais vi a tia Joana, nunca mais vi o meu pai e minha mãe, vou lá visitá-los. Não é errado fazer isso, mas há tempo para todas as coisas. Deus marca encontros, Deus prepara situações para nos abençoar. Então temos que despertar. Você nunca notou que naquele dia que você está em jejum, é que a fome é mais forte, é que aparece aquele almoço de família, os colegas do trabalho, olha, vamos almoçar juntos, não queres vir justamente no dia do jejum. Tudo para nos distrair, porque assim, quando Deus ele prepara o cenário para a nossa bênção, as coisas começam a se mover no mundo espiritual, o inimigo vê. Ele se levanta para impedir, para bloquear, porque tudo começa no espírito. Rebatou a luz. Quando está muito forte é quando o diabo quer atacar com mais força, porque o diabo percebe o nosso nível de santidade. E é quando nós estamos em santidade, no Espírito, que ele se levanta com mais poder para nos fazer cair. Mas Deus nos dará o escape. Nos dará o livramento. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos porque tu és bom. Porque a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez estamos aqui na tua presença. Todos os dias o Senhor nos sustenta, nos levanta. Nos ajuda. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Só tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. De toda a nossa exaltação. Deus Emanuel, Deus conosco. Muito obrigada pela tua presença nesse lugar.
Rimande, porque o Senhor está no nosso meio todas as vezes que nos unimos, nos reunimos em oração. Rimando, o Senhor está no nosso meio, porque diz a tua palavra: onde estiverem 2 ou mais em meu nome ali, eu me farei presente. Rimando, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar as nossas iniquidades e transgressões. Ramande rebassa, que rebolava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro, porque nós já reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que temos feito aquilo que não te agrada. Rimandaraba, aquilo que não exalta o teu nome, Deus. Mas tu és um Deus de misericórdia. Rabase, que é bom Deus, tardio em irar-se, um Deus cheio de compaixão. Rimanderebo, não nos lances fora da tua presença, Deus, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Ramanderebase, que rebo Deus, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito. Rabase, que rebo renovar a nossa fé. Raba, para que nós possamos permanecer firmes, Deus, na tua santa e bendita presença. Rimande, que rebo longe das distrações do diabo. Riba-se, que rebo longe dos laços do inimigo. Raba-se, que rebo, porque ele tem preparado. Raba-se, que rebo, tem programado. Ramande rebase, que rebo, planos malignos para nos ver cair. Riba, para impedir as nossas bênçãos, as nossas promessas, o nosso progresso. Rimandaraba, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, tudo vê. Rabase, que rebo, que está em todo lugar, que pode todas as coisas. Riba-se, que conhece absolutamente tudo, que tem domínio sobre toda a terra. Raba-se, o Senhor é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Riba, é imbatível, inabalável, indestrutível é o nosso Deus. Rimandaraba, o Senhor sabe o que o inimigo tem preparado contra nós. As ciladas, Raba-se, que rebo, as armadilhas, Deus. Ramanderbo, comece a quebrar todo investimento do inferno para roubar as nossas bênçãos, para impedir a resposta das nossas orações. Rimanderbo, para nos afastar da presença de Deus. Raba-se, que rebo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Rimande, ele descansa à sombra do Omnipotente. Rimande rebase, que remande rebo. Rabas, ele descansa, ele está protegido, ele está guardado. Está guardado debaixo da sombra, debaixo das asas. Rimanda rabase, que remande rebo. E o inimigo não consegue alcançá-lo. Rabas, não consegue derrotá-lo. Rimanderebo, Deus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento. Rabas, nos dá discernimento, Pai, para que possamos perceber os movimentos do inferno. Riba, para que possamos perceber as investidas de Satanás. Riba, sempre a cair no mesmo pecado, sempre a cair no mesmo erro. Raba, e nunca saímos do lugar. Parecemos num labirinto, dando voltas e voltas e voltas. Ramanderebo, nunca alcançamos a excelência. Raba, sei que o Senhor prometeu na sua palavra. Rimandarabase, que Deus nos liberta desse fracasso. Ramanda, nos liberta dessa distração. Ribase, que remanda rebo. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá.
Rimandaraba, desperta, Deus, a nossa mente. Muitos estão dormindo e não percebem que o diabo quer paralisá-los. Quer impedi-los. O diabo ele coloca pensamentos de derrota. Não faz. Não vai, não obedece. Raba-se tudo para roubar as bênçãos, as promessas do Senhor. Rimandereba-se que rebo Deus. Raba-se que reba. Livra-nos desses atalhos. Livra-nos dessas armadilhas. Riba, livra-nos, Senhor Jesus. Ramanderebo dessas distrações. Remova as escamas dos nossos olhos, porque muitos de nós estão cegos. Raba, estamos cegos, Deus, não conseguimos enxergar aquilo que está oculto e escondido, mas o Senhor consegue. Porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o coração do homem. Raba, as táticas do inimigo. O Senhor conhece as estratégias do nosso adversário. Raba, que ele seja paralisado, Deus. Que possamos viver as tuas promessas, a restauração. Rimandaraba, que o Senhor preparou para nós. No ano de 2025, Deus, queremos ver a tua luz. Raba, queremos ver a diferença. Queremos testemunhar para a glória do teu nome. Ramandereba, queremos, Deus, ser agentes de milagres. Rimandaraba, sequeremandereba. Raba, sequereba. Queremos declarar quão grande é o meu Deus. Rimandereba, sequereba, que almas sejam alcançadas pelo nosso testemunho e que venham te buscar. Não é para a nossa glória, Deus, mas é para a glória do teu santo nome. Faça, Deus. Faça o impossível se tornar possível. Todo príncipe da Pérsia, todo demônio, principado, potestade, todo gigante, Rimandaraba, que se levantou para impedir as nossas promessas, cai por terra agora. Rimandaraba, cai por terra agora no poderoso nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ministrou uma palavra no meu coração. Há uma mulher que está a dar ouvidos e muito raba sobre o seu casamento, assim diz o Senhor, vigia. É o diabo querendo destruir. O diabo querendo destruir. Vigia os conselhos que você recebe. Controla as emoções, nem tudo é para revelar. Às vezes o diabo quer testificar que o que ele está investindo dá certo. E você com a tua boca confessa a desgraça, a derrota. E a pessoa que ouve é a gente das trevas. E canta o hino da vitória. Realmente o trabalho que eu fiz funcionou. Rimandaraba, coisas que é para guardar no coração. Que é para chorar aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para nos aconselhar. Não é errado pedir conselho no homem, porque a Bíblia fala da unidade, mas peça direcionamento a Deus a quem pedir, porque nem todos estão preparados. Nem todos devem ouvir o que nós temos a falar. Peça sabedoria a Deus, ora para que Ele te direcione a pessoa certa que vai te ouvir, vai te aconselhar e vai te ajudar em oração. Os amigos de Deus irão te ajudar. Para além de conselho, irão orar. Irão se colocar na brecha pela tua causa.
Riba, cheque, reba, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós consagramos essa noite nas tuas mãos, ser conosco. E livra-nos, Deus, de todo mal, no poderoso nome do Senhor Jesus. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Pai, que não venha prosperar, conceda-nos uma noite abençoada. Cubra-nos debaixo da tua sombra, debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.